Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento na quarta-feira que a gente bate um papinho rápido aqui para resolver sua dúvida e sua sugestão de assunto. Hoje a gente trouxe uma sugestão de assunto que é o seguinte: qual a diferença entre o projeto de arquitetura, o projeto arquitetônico para edificação, para construção, e o projeto arquitetônico de arquitetura de interiores? Eu faço no projeto de edificação, muitas pessoas me procuram que tem um terreno e querem construir alguma coisa naquele terreno. Ou tem uma casa e querem reformar aquela casa, ou querem aumentar aquela casa, enfim. Esse é o projeto que a gente chama aqui de edificação. Nesse projeto eu dou sugestão de mobiliário. Sugiro o que cabe naquele espaço, porque eu acredito que fica mais fácil para o cliente entender quando ele vê com os móveis dentro do que quando ele vê só com as medidas dentro. Eu acho que as medidas de uma peça, ela é muito útil para o pedreiro que vai fazer a obra, para o engenheiro que vai executar aquela obra, que vai orientar a execução daquela obra. Mas para o cliente, a medida de uma peça, dizer que uma sala tem 3 metros por 4 metros, é uma coisa muito abstrata. Eu acho que algumas pessoas têm mais facilidade de visualizar isso e outras menos. Eu acho que fica muito mais fácil mostrar que dentro daquela sala de 3 metros por 4 metros cabe um sofá, 2 poltronas, o tapete, a mesinha, a televisão e tal, e mostrar como aquilo caberia naquele espaço. Aqui fica a janela, então é um lugar que não é bom para colocar a TV, talvez a TV mais para cá, a porta lá, circulações. Eu acredito que essa sugestão de mobiliário faz parte do projeto, do meu projeto, porque eu acho que isso facilita para o cliente entender como eu pensei aquele espaço. Quando eu penso um espaço, eu penso como é que a pessoa vai viver ali dentro e de que forma ela poderia qualificar aquela vida ali dentro. Então, assim, de que maneira eu poderia pensar em alguma coisa para tornar a vida daquela pessoa mais agradável dentro daquele espaço. Não importa o tamanho do espaço. Seja um espaço grande ou um espaço bem reduzido, ele tem que ser funcional, ele tem que ser agradável, ele tem que ser gostoso para a pessoa morar ali dentro, porque afinal de contas ali é a casa dela. Então, eu já apresento essa solução de mobiliário nos projetos de edificação. Algumas pessoas, alguns clientes olham aquilo e, embora eu explique bastante, coloque isso em contrato, tudo, alguns clientes dizem: Jane, mas eu gostaria que essa parede aqui ou que esse móvel tivesse a madeira mais clara, colocou a madeira mais escura. E aí eu explico: gente, essa não é a tônica desse projeto. O nosso projeto é um projeto da edificação, das paredes, das janelas, das portas e tal. Aquele mobiliário ali é uma sugestão. A gente não vai entrar no detalhe daquele mobiliário. Depois a pessoa coloca lá na sua casa do jeito que ela achar melhor. Eu só estou dando uma sugestão de mobiliário. O projeto de arquitetura de interiores é completamente diferente. A gente tem aquele espaço já pronto, já construído, e aí a gente vai pensar naquele mobiliário e vai detalhar todo aquele mobiliário. Eu vou pensar assim no detalhe do detalhe. Eu vou pensar como é dentro daquele armário, quantas prateleiras eu colocaria, se eu coloco prateleira mais baixa ou mais alta, como é que eu vou aproveitar melhor aquele espaço, se vão ter gavetas, se vão ter varão para colocar cabides, a arara, aquela para colocar o cabide, como é que eu vou fazer as portas, como é que eu vou fazer os puxadores. Então, assim, são muito mais detalhes que a gente vai pensar tudo, a cor daquela parede, a luminária que a gente vai colocar ali, como é que vai ser a cortina. Então são vários detalhes que não estão incluídos no projeto de edificação. No projeto de edificação eu vou pensar como é que eu vou criar aquele ambiente para o cliente. E no projeto de arquitetura de interiores eu já tenho o espaço e como é que eu vou organizar aquele espaço. E detalhar tudo o que vai ter naquele espaço. Então, muitas vezes o projeto de arquitetura de interiores é mais caro do que o projeto de edificação. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa, mas eu já tenho a casa só por dentro. Muitas vezes esse projeto é mais dispendioso porque ele é mais trabalhoso, ele custa mais horas de trabalho ali em cima.
E, gente, não tem milagre, né? Qualquer profissional, o arquiteto, o engenheiro, o dentista, o médico, a pessoa que vai fazer uma faxina na sua casa, a pessoa que vai arrumar a sua máquina de lavar roupa, o encanador, qualquer profissional, ele vai calcular quanto tempo ele vai levar para fazer aquela tarefa e o que ele tem que ter de conhecimento em cima daquilo que ele vai fazer. Então, às vezes a gente chama um encanador e ele diz, ele trabalha 2 minutos e resolve o problema, bom, mas a gente não conseguiu resolver sem ele. Então, ele precisava ter um conhecimento para resolver aquilo em 2 minutos para a gente. E assim vai, todas as profissões são assim. O projeto de arquitetura de interiores não é diferente. Como ele exige mais tempo do profissional, ele é um projeto que custa um pouco mais caro. Ele não é a maioria, digamos, o meu escritório, não, a maioria dos nossos trabalhos não são de interiores. Existem escritórios que trabalham praticamente só com interiores. A gente faz, mas assim, não é a nossa tônica, vamos dizer assim. A quantidade de clientes que nos procura para fazer projetos é muito maior naqueles clientes que têm um terreno e querem construir, ou naqueles clientes que têm a sua casa e querem reformar, ou mesmo que querem transformar a sua casa em outra coisa. Uma coisa que tem aparecido muito aqui no escritório é a pessoa que tem uma casa e quer transformar aquela casa em kitnets, por exemplo. Ou que a casa ficou grande, os filhos casaram, se mudaram, enfim, foram estudar em outro lugar, ficou só um casal com uma casa grande, o casal quer deixar um espaço da casa para eles morarem e transformar o resto da casa num negócio, numa loja, em apartamentos. Isso tem sido comum aqui no escritório. Além dos projetos em que o terreno está livre e a gente tem ali uma tela em branco para projetar. Então eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Quero que você deixe aí, continue deixando os comentários e continue me dizendo se esse tipo de vídeo é um vídeo que você acha útil para você. Desejo um ótimo restante de semana. Até sábado, quando a gente tem mais um vídeo por aqui. Um beijo. Tchau!